Para quem não veio ontem, boa noite, pessoal, a todos, né? A gente estava vendo ontem hidrocarbonetos não ramificados. Está vendo a parte de nomenclatura e essa parte de hidrocarboneto é essencial para a gente entender todas aquelas outras funções, ácido carboxílico, cetona, aldeído e álcool, todas as outras que vão vir, tá bom? Então a gente está fazendo bem assim, devagar, e peço para que vocês tirem as dúvidas, né, para que a gente consiga tirar todas as dúvidas o máximo que a gente puder aqui agora, né, e para depois ficar mais fácil, tá bom? Eu vou partir já da onde eu parei, tá? Já botei esse material lá na plataforma, no Classroom. A gente vai começar aqui de alcinos, né? Eles também são chamados de acetilênicos, tá? Então, a gente tem aqui, eu estava vendo com vocês ontem, o quê? A gente tem que ver várias coisas, lembram? Ó, a gente vai partir dessa primeira coluna, né? Alcinos também aqui vocês vão ver que não tem ciclos, então a gente vai excluir essa parte aqui, tá? Essa coluna que a gente não vai usar. Então a gente vai, a partir da segunda até a última, a gente vai usar, tá? Então vamos lá, para o radical, a gente tem que identificar na molécula quantos carbonos ela tem. Aqui a gente tem quantos? 1 e 2. Qual é o radical dele, gente? Et. Isso, muito bem. Ó, então eu vou marcar aqui, ó. 2 carbonos é et. Então a gente vai ter aqui et. O que vai mudar aqui em relação ao seno e ao cano, né? Aqui tá errado. Acho que foi a formatação. Mas aqui é como uma tripla, tá, gente? Aqui, alcinos, eu marquei nos outros, ó. A gente vai ter esse infixo, que eu também deixei aqui circulado, é o win, tá? Que é quando a gente tem ligação tripla entre carbonos. Então, aqui é et, aí o infixo, ele é fixo, né, para o tipo de hidrocarboneto, então ele é in, tá? Então, é in. E por ser hidrocarboneto, também é fixo a letra O, né? Como a gente já viu. Então, é o quê? A gente forma o etino, tá? Ele é o alcino mais simples, tá? Aqui eu já não fiz mais por aquela soma que a gente estava vendo ontem. Eu já fiz mais de forma prática, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Nessa molécula aqui de baixo, a gente tem o quê, gente? Ó, né? 2, 3, 4 carbonos. Vocês conseguem identificar esses 4 carbonos? A tripla aqui, vocês veem que tem um aqui e um aqui, certo? Então, a gente tem 4 carbonos. 4 carbonos é qual radical? Ó, vamos procurar aqui na tabela. É esse aqui, o but, tá? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter butino, né? Que é but, mais o infixo, né? O intermediário de in, mais o, né? Só que aqui, lembra que Oi, pode falar. Tem uma dúvida. Esse carbono que tá na ligação tripla aí, por que conta ele? Eu pensei que era só na extremidade, tipo assim, pra poder contar. Isso, não, sabe por quê? Ó, a gente, como que eu vou falar? A gente aqui tem um vértice, certo? Aqui você consegue identificar, você teve dificuldade nesse aqui, certo? Sim. Por que acontece da gente contar isso aqui? Tá vendo? Uma dupla ou tripla ligação, ela acontece entre dois. Ela tem que acontecer entre dois elementos, né? Tipo assim, podia ser carbono, podia ser outra coisa, né? Mas aqui ela é entre dois carbonos, né?
Então, se fosse a esse, teria que ser, tipo assim, mais perto desse aqui, já direto. E o que que acontece? Aqui, por que que ela tá reta? E por que que esse aqui também tá reto? É porque é uma geometria linear. Quando a gente tem três ligações, né, do carbono, ela impede totalmente a rotação da molécula. Então, o outro tem que ser assim, reto, o próximo carbono tem que ser reto, por isso que está aqui. Mas toda vez que você vê uma ligação tripla, aqui, ó, por exemplo, tem aqui e tem aqui. Sempre vai ter, tá bom? Tem que contar os dois. Eu não sei se eu consegui responder bem, mas você entendeu? Entendi. Na dupla, então, que só vai contar nas extremidades, né? Não, tanto na dupla quanto na tripla. É porque essa coisa de linha, é isso que eu tô falando assim, na dupla ou na tripla, é porque se fosse se fosse o botano, que é 1, 2, 3, 4, ele sairia para cima se fosse ligações simples. Se fosse uma ligação dupla, ele poderia ser assim, ó, tipo, reto, entendeu? Poderia ter essa possibilidade. Ou poderia ser para cima aqui, entendeu? Tô falando assim, que quando a gente tem que saber que se tem uma dupla aqui, tem duas, tá ligado a um carbono ou a outro, se for hidrocarboneto, entendeu? As duas extremidades contam da dupla ou da tripla, entendeu? Porque aqui não vai ter um vértice, é isso que eu tô falando, pode não ter um vértice, entendeu? Diretamente. Você Entendi, entendeu? sim, obrigada. Ah. Aí é isso, gente. Mas se vocês lembram, eu não sei se todo mundo tava, né? Que a partir de quatro carbonos, né, maior ou igual a 4, a gente tem que numerar, né? Então, esse aqui é o but-1-ino. Por que que ele é 1? Eu falava ontem que a partir da saturação, seja ela dupla ou tripla, a gente tem que botar primeiro. Aqui na outra extremidade não tem nenhuma insaturação. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3 e 4, tá? Então, o próximo vai ser o quê? Ó, esse aqui de baixo, ele tem quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3, 4 também. Aí vocês vão ver e vão falar para mim. É o mesmo nome do anterior? Ai, eu consegui sair daqui. Vocês me falam aí, porque eu vou tentar aceitar o que a pessoa. Por que que acontece? Aqui já tá a resposta, né? Mas assim, o que acontece aqui? Tanto se eu for numerar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ele vai ter o número 2, tá vendo? Ele inicia a ligação tripla, né? A gente tem que numerar a cadeia, né? Primeiro, para saber qual é a posição, tanto daqui para lá, quanto se eu botasse aqui 1, 2, tá vendo? Seria 2 também, se fosse da direita para da esquerda para direita, da direita para esquerda, tá? Então, assim, aqui tanto faz, não é sempre que tanto faz, aqui não era tanto faz, né? Precisava ser esse carbono 1. Então, aqui é o but-2-ino, tá? Vocês entenderam isso? A diferença desses dois? Vocês vão me falando aí, gente. Já tá tarde, mas vamos lá. Ó, aqui vocês vão falar para mim, ó, quantos carbonos tem aqui? Nem vou fazer para vocês minha bolinha aqui para vocês me falarem. 5? Isso, ó. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem, parabéns. E aí, a gente tem o que aqui? A gente tem o 5 é pente. Então, a gente vai ter o quê? Aí aqui a gente também vai precisar numerar. A gente vai numerar da direita aqui. Vou fazer igual ontem. Uma linha ou um triângulo aqui? A gente vai começar pela extremidade da linha ou do triângulo? A numerar. Da linha? Isso, por causa da ramificação, da insaturação aqui. Então, esse carbono aqui é 1, 2 e assim por diante. Isso aí, muito bem. Tá?
Então, então aqui o nome vai ser como? Ó, a gente vai botar pente, porque é de 5, certo? A gente vai botar em qual posição a tripla, gente? 1. 1 ou 2? Isso. Pente, 1 hino. Esse lado aqui. Não precisa colocar os 2 números no carbono, que é dupla está. Tripla. Priscila, não entendi. Não precisa colocar os 2 números. Eu não entendi. Na nomenclatura final, por que não precisa dos 2? Porque a gente precisa da menor numeração na cadeia sempre. A gente só bota onde inicia, tá? A gente precisa saber qual inicia, qual é o menor número que inicia. Se a dupla tá entre dupla ou tripla, né? Tá 2 para 3, vai ser sempre o 2. Se tá 1 para 2, é sempre 1. Se tá 1 para aqui também 1 para 2 é 1. Não sei se eu te respondi. Você me fala isso. Se tá tudo certo, Priscila? Sempre a menor numeração. Eu vou botar até aqui, depois vai aparecer um boxzinho com essa informação. Esse aqui tem quantos carbonos, gente? Esse último aqui dos alcinos. Vamos lá. 7. 7. Isso, muito bem. Parabéns, gente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. E aí a tripla tá em qual posição? Vai começar do triângulo ou da linha? A numeração. A gente vai começar do triângulo ou da linha? Isso, do triângulo. Aqui. 1, 2. E eu não vou numerar o resto, não, que eu vou demorar. Então, aqui tá na posição 2, tá? Então, é pente. Não. Aqui o 7, né? Hept. Ontem eu falava, vocês têm que pensar em heptacampeão, essa parte aí, ou de pensar em heptágono, né? Essa parte de matemática. Acho que vocês tiveram aula de matemática agora. Hept 2 hino, tá? Então, tudo certo até aqui? Posso seguir? Vou seguir, gente. Esse aqui eu dei até uma cola para vocês, o primeiro aqui. Então, a gente vai ver o próximo tipo de hidrocarboneto, são os cicloalcanos. Eles também são chamados de ciclanos. Né? Ciclanos é bem... A gente chama, né? Fulano, ciclano, né? Mas aqui a gente pode usar essa terminologia, tá? Essa nomenclatura. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 carbonos, né? Então, a gente tem aqui o prop, tá? Mas agora a gente vai usar essa coluna aqui, né? A gente vai precisar do nosso prefixo ciclo, tá? Então, assim, tem que ser a primeira parte do nome da substância que tiver um ciclo, lembra? Que não tem pontas, né? Que não tem extremidades, a gente precisa colocar o ciclo. Aqui tem 3 carbonos, né? Então, aí aqui só ligações simples, ó. E é um hidrocarboneto, ou, tudo bem? Então, a gente vai sempre separando, eu gosto de ir separando aqui a palavra, porque aí a gente, principalmente vocês que estão aprendendo, a gente consegue visualizar melhor, né? Depois a gente vai fazer um exercício, provavelmente vai dar tempo, da gente fazer o contrário do nome, montar a estrutura, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui tem quantos carbonos? Vou botar aqui. Ele tem 4 carbonos, né, gente? Então, a gente vai ter... Qual é a nomenclatura dele? A partir desse aqui. Ó, a gente vai ter esse prefixo ciclo, certo? Gente, me responde aí. Sim, sim. Não, mas aí o próximo passo é qual? Ó, a gente vai ter ciclo. Tá? Radical.
Oi? Deu interferência aqui para mim. Ó, a gente tem 4 carbonos, então essa aqui é ciclobut. Seria ciclobutano? Isso, muito bem. Isso aí mesmo, tá? Então a gente vai. O que está trocando aqui, gente? Está trocando o radical. Assim como cada, né, tipo de hidrocarboneto, ele está trocando o radical. A gente precisa entender cada um, porque cada um é diferente na nomenclatura, né? Ciclobutano. Esse aqui tem quantos carbonos? Aqui está na ordem, né? 5 carbonos. Isso aí. E agora o nome para mim. Nem vou fazer passo a passo, não. Ó, 5 carbonos aqui. Contando. Ciclopentano, Então, isso. Isso, 5 pentano, isso mesmo. Agora esse aqui. Esse tem 6. Isso, 6 carbonos. Então a gente tem. Quem tá com o áudio ligado aí? Edivanda, é o microfone. Deixa eu desligar aqui. Ah, ele desligou. Isso aí. Ah, Edvander já tinha colocado aí mesmo, né? Ciclohexano, tal. Mas tem uma coisa não errada que Edvander colocou aqui que eu queria comentar. Não é errado, mas assim, vocês vão entender o porquê que eu vou ressaltar aqui, ó. Ciclohexano, a gente não usa o... Aí aqui é parte de português, tá, gente? A gente não usa o H. Ou a gente usa com hífen, ou a gente usa sem, mas o mais correto é essa parte aqui, sem o H. Por quê? Porque com a palavra ciclo, né, a gente omite o H, tá? Então, tanto o ex quanto o ept, a gente vai retirar o H, tá? Então, aqui também tem 7 carbonos, e a gente não vai usar o H, tá? Eu botei essa observação aqui para vocês, né? Devido à palavra anterior, ciclo, tá? Então, assim, é isso. Esse aqui é mais fácil, né? Então, a gente vai ver aqui. É quase o mesmo princípio, né? Mas que agora a gente está vendo cicloalcenos. Então, a gente tem o quê? Uma ligação dupla dentro de um ciclo. Então, a gente vai ter aqui a palavra ciclo e depois a gente vai ver o radical. Aqui tem 3 carbonos. Então, vai ser qual aqui? Vai ser ciclo, o quê? Falei. Ciclopropeno? Isso mesmo, ciclopropeno. Aí tá, vamos pro outro. Esse aqui vai ser qual? Ele tem 4 carbonos, então a gente tem aqui, vai ser ciclobuteno, né? Então, agora, eu botei errado aqui. Depois Mas eu tem conserto para que, vocês. professora, aí nesse caso quando tem 3, eu sei que não precisa colocar onde que a dupla está, mas no caso, quando tem 4 ou mais, precisaria colocar que a dupla está em qual carbono? Nesse caso, não. É complicadinho, né? Saber quando não e quando sim. Mas olha só. Por que não precisa, gente? Para vocês saberem. 3 não precisaria mesmo. Aqui, a dupla, ela começa sempre com 1, né? Quando a gente fala de ciclo alceno, só tem uma dupla, tá? Então, a gente sabe que ela começa no carbono 1. Então, todos vão começar no carbono 1. Então, a gente não precisa identificar não precisa numerar, tá? Nesse tipo aqui de hidrocarboneto. Você entendeu, Edvana? Entendi. Aí eu vou consertar que só aquele mesmo que estava errado. Então, aqui a gente tem 5 carbonos, né?
a gente tem o ciclo penteno, tá? E aqui, 6 carbonos, ciclo hexeno. Você está vendo aqui? Também perdeu o H. Porque quando tem esse ciclo, não coloca o H, tá bom? Aí aqui eu já botei esse box, né? Por que não precisa numerar? Porque em saturação precisa ser no carbono 1. E aqui só tem uma dupla, tá? Então, aí a gente tem cicloalcinos. É o mesmo princípio, mas a gente tem o quê? Uma ligação tripla, né? Nesse caso aqui, a gente tem quantos? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Então, a gente vai fazer como esse nome aqui? Ciclo, Ciclooctina. né? Sim, isso aí. Então, a gente vai ver aqui, ciclooctina, que a gente usa os dois O's, tá? A gente aproveita os dois O's. É isso. Aí a gente, eu acho que é a última... Ah, não, vai ter aromático ainda. A gente vai ver aqui cicloalcadinos, né? O que eles são aqui? Alcadinos, a gente viu na aula passada que eles têm duas duplas, né? Então, aqui é um ciclo com duas duplas, tá? Então, a gente vai botar aqui dien, ciclo dien. Então, esse aqui é o quê? Vai ser o quê? 4 carbonos, eu tenho o ciclo, tenho o but, tenho duas duplas. Qual vai ser o nome dele? Aí teria que colocar que tem uma no carbono 1 e uma no carbono 2 e usar o eno. Isso, não, mas aqui é 1, 3. Por que que eu vou explicar isso aqui, olha só. Aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2. Por que, Aminte? Por que isso acontece? A ligação, ela tá conectada um carbono ao outro. Eu não posso desmembrar, entendeu? As coisas, ela tem que ter essa sequência aqui, né? Entendeu? Então, aí aqui a gente vai ter que fazer assim, a contagem. Então, 1, 3, ciclo but 1, 3 de eno. E aqui a gente precisa numerar. Por que precisa numerar? Até aqui, assim, não teria outra opção, porque teria que ser intercalado, né, para dar as 4 ligações lá do carbono. Mas, aqui a gente vai ver que tem outras possibilidades, né? Então, o dieno a gente recomenda sempre numerar e... recomenda não, tem que numerar, e aí sempre a menor numeração possível, tá? Então, a gente vai ver aqui, nesse aqui, né? Ele tem 6 carbonos. Já vou ajudar vocês aqui. Então, a gente vai fazer como? Ciclo, né? Aí, qual é o radical de 6? Ó, hexa, né? Só que com o ciclo a gente vai perder o... Aqui. Agora, eu quero que vocês saibam numerar esse aqui, ó. Então, a gente vai ter que começar daqui. Podia começar daqui também, tá, gente? Eu vou escolher começar daqui. 1. Qual é o meu 2? Eu tenho dificuldade com isso. Horário ou anti-horário que a gente tem que rodar. A gente tem que rodar para cá ou para cá. Esse primeiro aqui ou é o segundo? A seta de cima é horário e a seta de baixo é anti-horário, professor. Ah, tá. Então é horário ou anti-horário, gente? Que vai ter a menor numeração. Horário. Isso, é o número 1 aqui, né? Por quê? É esse sentido horário. A gente vai ter que 1, 2, 3. Eu quero fazer aqui com vocês se a gente fizesse do outro lado, com outra cor, para vocês entenderem. Se eu boto
Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, olha só. Não poderia ser. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de sempre, né, a soma ser menor, ou, tipo assim, os números, eles têm que ser os menores possíveis, tá bom? Então, vai ser ciclo hexa 1,3-dieno. Tudo bem? Professora, Eu já mando... Oi? eu ainda não entendi a parte que nesses ciclo alcadianos você colocou um número e no outro lá você não colocou. Então, é porque esse aqui, esse cicloxeno, é isso? No slide onde você Desse estava aqui? mesmo, Oi? no slide anterior que você estava mesmo. Esse aqui? Mas esse aqui eu numerei e botei, ó, ciclo 1, 3. Eu não Eu quis dizer entendi. que eu não consegui diferenciar quando eu vou precisar colocar os números e quando não vai precisar, entendeu? Entendi. Não. Ciclo alcadiano sempre vai precisar. Quando a gente tem duas duplas, a gente sempre precisa. Aqui, geralmente, a regra geral é a partir de 4 carbonos. Só que o que acontece? Quando a gente tem. Assim, pode botar, mas é redundante, não é, tipo assim, o mais correto, vamos dizer assim, entendeu? Aqui a gente só tem uma opção. Quando é que a gente tem que colocar? Quando a gente tem mais de uma opção aqui. Então, a gente tem que numerar e indicar isso na nomenclatura. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, a gente poderia ter essa parte azul, poderia ter essa parte vermelha, mas essa parte vermelha aqui, essa numeração da parte vermelha, ela traz um número menor. Então, a gente tem que seguir a vermelha e indicar isso na... Essa é a correta, entendeu? Não sei se consegui explicar. Melhorou Eu agora. não... Tá bom. A gente tem que sempre ver, tipo assim, tem mais de uma possibilidade? Com certeza você vai ter que numerar e indicar isso na nomenclatura, tá? Se não tiver mais de uma possibilidade, você não precisa botar, tá bom? Então vamos lá, pra gente ir fechando. O aromático, pra gente terminar aqui os tipos de. Aqui. Eu quero mostrar aqui para vocês esse aqui. Esse aqui é o mais famoso dos aromáticos. Esses dois aqui que eu marquei nessa caixinha verde, vocês precisam saber, gente. Tem muitas coisas na orgânica que vocês vão precisar gravar, mas assim, aos poucos vocês vão gravando. Mas esse aqui é o benzeno, né? Eles são 6 carbonos com duplas intercaladas. Ele pode tanto aparecer assim, né, em forma de linha, assim, ou como essa bolinha aqui no meio. Então, ele é chamado de benzeno. Ele não segue, todos que a gente viu antes, ele segue uma nomenclatura para hidrocarbonetos abertos, né? Então, e não ramificados, né? Então, tipo assim, aqui já foge totalmente a nomenclatura, mas a gente vai ver, assim, que tem uma... sim, a gente vai ter que saber esses dois, pelo menos, tá? Quando a gente tem dois anel... aqui é um anel aromático, né, no benzeno, tá? Um anel. Aqui a gente tem dois anéis aromáticos. Então, a gente tem o naftaleno. Não sei se vocês pegaram essa época, eu me acho velha, né? Mesmo, não, assim, não de idade, mas de muitas, sei lá. Naftalina, vocês conhecem naftalina? Sim, sim. Então, aquelas bolinhas, a minha avó botava, né, no armário para não dar mofo, essas coisas. Então, assim, é o naftaleno, tá? Então, a gente vê aqui que são duplas intercaladas, mas são dois anéis aromáticos juntos. E aqui a gente tem três, né, anéis aromáticos, um ao lado do outro, que é chamado de antraceno.
E aqui a gente tem uma variação, né, desse aqui, que é o fenantreno, tá? Então, esses aqui são aromáticos. A gente... O que vocês precisam saber gravar? Esses dois aqui caem como água, então esses aqui é mais provável de cair no vestibular, então esses aqui vocês precisam saber, tá? A gente vai vendo aos pouquinhos. Então, eu vou passar alguns exercícios até acabar a aula, se a gente não conseguir terminar todos, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer. Então, aqui, a gente viu a aula toda, estruturas da nomenclatura. Agora, a gente vai fazer ao contrário para a gente conseguir assimilar o nosso conhecimento. A gente tem o decano. Eu vou dividir aqui, ó, dec, an e o. Eu gosto de dividir a palavra, como eu falei, e aí a gente vai vendo cada um o que significa, né? A gente vai ver aqui, né? Dec significa o quê? Gente, essa parte aqui é do radical. Ela me dá a quantidade de carbonos. Então, dec significa quantos carbonos? 10. Isso. Todo mundo, se não souber, gente, pode falar, tá? Mas, assim, a gente tem 10, né? 10 carbonos. An significa o quê? A gente tem o quê aqui? Aqui é o tipo de ligação, gente. Essa parte aqui ela me refere à ligação. É ligação simples, dupla ou tripla? Isso, muito bem. Ligação simples. Eu vou botar só um risquinho aqui. E o significa o quê? É o hidrocarboneto, que isso aqui significa o tipo de função orgânica, tá? Então, é um hidrocarboneto. Vou botar aqui um H. Eu botei essas informações todas bonitinhas aqui para vocês, tá? Depois vocês vão ter no PDF. E agora, vamos montar. A gente já sabe como que ele é. Agora, então, a gente vai montar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui! Tá, mas vocês entenderam aí que é isso aí. Ai, Jesus. Então, a gente vai ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Não ficou muito bonito, mas isso aqui é a fórmula em linha do decano, tá? Eu botei aqui embaixo para vocês verem com a proporção correta, tá? Mas vocês entenderam essa parte? Ó, só tem ligações simples, tá? Então, a gente vai fazer agora um outro. A gente acrescentou aqui 2 elementos, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, esse aqui. Hexatrezeno. Como que a gente vai dividir aqui, ó? 3-en-o. Hex quer dizer o quê? São quantos carbonos? Isso, 6 carbonos, tá, gente? Pensa em hexacampeão. Tá, 6 carbonos. Isso aqui quer dizer o que para mim? 3-en. En é ligação o quê? Ligação dupla. No carbono 3 tem Isso, é na posição 3, tá? Então, a gente vai ver aqui. E o é hidrocarboneto. A gente só tá vendo hidrocarboneto também. Então, vamos montar a estrutura, tá? A gente vai, primeiro, sempre que a gente começa, gente, pela cadeia principal aqui, pelo número de carbonos. A gente bota livre aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente tem, na posição 3, uma ligação dupla. Então, a mente, eu vou começar a contar da esquerda para a direita. Então, vai ser 1, 2, 3, tá? Então, na posição 3 para o 4, eu vou ter aqui uma ligação dupla, tá? Então, aqui eu terminei minha montagem da minha molécula. Tudo bem? Vocês entenderam? Eu poderia, só para eu fazer aqui para vocês, cadê, gente, meu mouse?
Não sei o que está acontecendo. Aqui. Aqui, 1, 2, 3, tá? Aqui, tanto faz, porque eu poderia fazer tanto da direita para a esquerda, quanto para a esquerda para a direita, tá? Então, vamos lá. Nonino, doisino. Então, a gente, non significa quantos... 9 carbonos. Isso, muito bem, parabéns. Aí, vamos lá, 9 carbonos. Agora, essa informação aqui, ela me diz o quê? Professora, Uma tripla. eu não tô entendendo quando tem um número assim. Quando tem um número no meio, assim. Você não entendeu? Não, quando tem um número assim no meio, não entendi. Não, olha só. Eu vou mostrar aqui através desse aqui que vai ficar mais fácil. A gente vai ter que numerar a cadeia. Ó, eu tenho 6 carbonos. Isso aí você entendeu? Isso eu entendi. Ele está falando que na 3-en, a gente sabe que en é um infixo é um intermediário, né, que fala de dupla. Isso. Ele está me dizendo que está na posição 3. Agora eu tenho que descobrir como eu vou botar na posição 3. Aí eu tenho que numerar minha cadeia. Então, a primeira coisa que eu fiz, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma cadeia de 6 carbonos. Ela faz essa minhoquinha mesmo, de linha. Agora eu vou contar aqui, ó. Vou contar até em outra cor aqui para você ver. Ó. 1, 2, 3. Eu poderia, tanto faz, tá? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O que eu tenho que ter? Eu sei que ele me falou, na posição 3 tem uma dupla. Então, começa na posição 3 uma dupla aqui. Então, é isso que eu estou falando para vocês, né? Tipo assim, esse número aqui é o início, tipo assim, da insaturação, o início de alguma coisa que ele está falando na frente. Ele bota primeiro onde está, depois o que ele está se referindo. Você entendeu? Entendi. Aí, tipo assim, o 3 representa, ele está na terceira posição, é isso? Isso, exatamente. É por isso que eu botei aqui. Ligação dupla na posição 3, tá? Isso aí mesmo. Professora, eu tive essa matéria no meu primeiro bimestre agora na escola, agora eu tô indo pro segundo, né? E a minha professora explicou a mesma coisa que você está explicando. Só que eu não sei porquê, eu não entendi nada com ela. Agora, no final do bimestre, agora que eu tô entendendo. No final do bimestre, ela agora, hoje mesmo, de manhã, ela passou uma lista de exercícios que fala tudo o que você está falando, só que não tem só hidrocarbonetos, tem álcool, fenol, e uma lista de exercícios muito legal, tipo, não é difícil assim de fazer. Se você quiser, eu te passo essa lista. Pode me passar, sim. É porque eu queria, tipo assim, indo fazendo com vocês as listas pelo que eu tô dando, porque tem gente que não deu, né, a matéria. Aí eu fico com medo de... Assim, não, eu posso, entendeu? Eu posso... Tem gente adiantada e tem gente que tá... Mas muito legal, eu aceito. Você pode me mandar no privado lá, Não, ou eu mandar achei lá no muito grupo. bom. E na lista, 2 folhas antes do exercício, tem toda a explicação resumidinha, com as tabelas e tal. Para quem gosta de imprimir e guardar, é legal. Ah, então você pode me passar ou lá no grupo ou no meu privado que eu disponibilizo lá. Tá bom para todo Tá mundo? bom. Só você tirar o negócio da escola lá, que tem um negocinho da escola. Tem aquele, tipo cabeçário. Cabeçário só. Tá bom. Obrigada. Qual é o seu nome? Eu não tô vendo. Letícia. Ah, Letícia, obrigada. Eu vou continuar aqui, tá? Você conseguiu entender? Agora sim, agora eu entendi. Ai, que bom. Aqui a gente está tendo, ó, 9 carbonos desse radical non, tá? Na posição 2, tá vendo? Ó, aqui também tem um númerozinho. O que está na posição 2? A ligação tripla, que é representada por esse intermediário, que é o win. Então, a gente vai ter aqui ligação tripla na posição 3, tá?
e aí é um hidrocarboneto. Então, a gente vai fazer como aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí na posição 3, não, na posição 2, gente, eu tô doida. É a hora. 1, 2. Então aqui, ó, a gente já puxa a ligação tripla, tudo bem? Vocês estão entendendo, eu acho, né? Ó, então aqui a gente já tem. Esse aí eu precisei adaptar porque eu não achei na internet a molécula. Esse aqui, gente, se vocês tiveram até dúvida, vamos fazer esse aí. Ó, Andec 2,5 DiN-O. Então, aqui a gente tem esse radical aqui, representa quantos carbonos? 11. Isso. An, né, de 1, dec de 10, então é 11, tá? 11 carbonos. Agora a gente tem 2,5 dien. Então a gente tem o quê? Dien significa o quê? A gente tem 2 triplas. Oi? Não, é 2 duplas, 2 duplas. Duas duplas. Então a gente tem duas duplas, tá? Aqui a dupla ficou pequena, mas assim, duas duplas, e elas estão na posição 2 e 5, tá? Então, a gente tem aqui, e é hidrocarboneto. Então, vamos lá. Esse aqui eu vou botar até já direto aqui para vocês verem, e eu só vou numerar, ó. 1, 2, tá? 3, 4, 5, tá? Então, sempre inicia, né? Tá bom? Ciclo butano, gente. Ciclo butiano. Então, a gente tem o quê? Um ciclo alcano aqui. Então, ciclo, a gente vai ter uma cadeia fechada, né? Então, uma cadeia fechada de quantos carbonos? 4, né? Então, a gente só vai ter ligações simples, tá? Então, a gente vai ter essa estrutura aqui, né? Ciclo butano é um quadrado. Tudo bem? Só para a gente fechar aqui. Ciclo hepteno, vou passar aqui rapidinho para a gente ver todos. Esses aqui, ó. A gente tem o ciclo, aqui é 7 carbonos, tá? Hept, sem o H. Aqui a gente tem uma ligação dupla, né? Então, a gente tem aqui ciclo hepteno, tá? A gente tem aqui. Não precisa da numeração, porque ele, com certeza, é 1, né? A insaturação. O benzeno, gente, esse vocês têm que gravar na alma, no coração. É um anel aromático com 6 carbonos, com ligações duplas intercaladas, né? Pode ser de qualquer uma das formas aqui embaixo. Professora? Ai, Oi. esse benzeno, o ben seria qual quantidade de carbono? Não, é porque benzeno não é, tipo assim, é um nome diferente mesmo. Ele começa, geralmente, até a partir dele, tipo assim, ele tem Ele é como uma nome exceção? ele é. Os aromáticos, em geral, eles não seguem a nomenclatura assim, essa nomenclatura já é da IUPAC mesmo. Então, eu nem falei sobre isso, né, mas a gente tá vendo as nomenclaturas já da regra, né, internacional, Brasil e tal, da internacional. Então, que é da IUPAC. Agora, esse aqui já mas ele é diferente mesmo. Os aromáticos são diferentes, a gente vai ver. Por isso que eu falei, benzeno e naftaleno, vocês têm que saber. Esses aqui tem 2 anéis aromáticos, tá vendo? Então, esses 2 aqui vocês têm que gravar mesmo. Os outros dá para ver como uma estrutura, né? Dá para ver certinho, daí para ir acompanhando. Esse aqui não. Peço, não tem como, tá? Então, era isso que eu tinha para hoje, gente.
Muito obrigada por terem ficado até aqui. Deixa eu fazer a chamada antes que eu esqueça. Edivander falou uma coisa certa, gente. Esse negócio de exceções, assim, na química é muito, muito presente. Gente, muito obrigada. Eu fiz agora, tá? Ó, boa noite. Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês também. Fica com Deus também.